Olá e sejam bem-vindos ao Dio Futebol, o canal onde três adolescentes ditam, informam e opinam sobre o futebol mundial, mas principalmente o futebol brasileiro. E hoje, como primeiro vídeo do canal, a gente vai falar dos maiores rumores de transferências do seu time da Série A. Basicamente, o formato do vídeo vai ser assim: a gente vai time a time, e aí a gente vai pegar um rumor grande, seja de venda ou de compra, e a gente vai explicar um pouquinho da situação dessa transferência. Só para constar também, a gente vai ter alguns jogadores que já confirmaram a transferência. No caso, jogadores onde o rumor era grande um pouco tempo atrás e acabou de se tornar realidade. Atlético Paranaense, Léo Cittadini. O Léo Cittadini é um meio-campista de 25 anos do Atlético Paranaense. Ele, depois de mostrar sua qualidade em 2019, recebeu sondagens do clube espanhol Valência. Mas, por sua vez, o Atlético Paranaense não quer se desfazer do meio-campista, já que ele é uma peça fundamental do time do Dorival Júnior. O técnico do Atlético enxerga o Léo Cittadini como indispensável e a ideia de vendê-lo é só por uma proposta irrecusável. Vasco, Marrone. O Marrone é um jovem atacante de 21 anos, ele está indo para o Atlético Mineiro. As negociações, que estão em torno de 20 milhões de reais, estão bastante avançadas. O jogador, por sua vez, ele está querendo muito ir para o time do Galo para ser jogador do Sampaoli, que mostrou sua qualidade sendo técnico do Santos em 2019. Além do fato que o Vasco está atrasando muito dos salários, atrapalhando muito a ideia do Marrone conseguir se manter no Vasco. Bahia, Gregore. Destaque do Bahia em 2019, o Gregore anda chamando a atenção de muitos clubes, tanto no Brasil quanto no exterior. No começo do ano, ele já recebeu uma proposta do Seattle Sounders nos Estados Unidos. O Palmeiras também chegou a sondar o jogador, mas não apresentou nenhuma proposta nem nada disso. Mas recentemente, o time Al Ittihad apresenta uma proposta mais ou menos em torno de 3 milhões de euros, ou 17 milhões de reais, e o Bahia, por sua vez, não disse nada sobre a situação. Internacional, Bruno Fux. O Bruno, ele tem 21 anos e está no Inter desde a base. Ele era reserva no time do Odair Helman no ano passado, mas com a chegada do Eduardo Cudê, ele conseguiu um lugar como titular da zaga colorada. Ele, por ter tido um começo de temporada muito grande, deixando seu potencial enorme em aberto, vários clubes europeus estão chegando nele para tentar pegar uma contratação. Vários clubes, incluindo Manchester City, Ajax e Arsenal, já tentaram sondar o jogador, mas o Milan é quem tem mais chance de contratar. O Inter, pela déficit pela pandemia, está com dificuldade financeira e está buscando vender o Bruno Fux por volta de 15 milhões de euros, e o Milan está analisando a proposta. São Paulo, Rodrigo Freitas. Rodrigo Freitas é um zagueiro de 21 anos e tem muita promessa no time são paulino. O Rodrigo veio da base do São Paulo, mas ele está agora jogando no Portimonense, em Portugal. Ele deseja muito interesse em voltar para o Brasil, e principalmente voltar para o São Paulo, e o São Paulo está sondando o atleta para ver se consegue voltar para o empréstimo. Corinthians, Jô. Depois da rescisão de Wagner Love, o Corinthians já vem se adiantando e procura opções para fazer reposição. O Jô está parecendo ser a melhor opção. O atacante de 33 anos chega com enorme responsabilidade, também ele já teve muito sucesso na carreira dele, além de ter jogado no próprio Corinthians já. E ainda por cima, tem muito pouco demanda financeira para o time paulistano, já que eles viria de graça para o Corinthians, depois de rescindindo contrato com seu ex-clube Nagoya Grampus. Grêmio, PP. Óbvio que, quando pensa no Grêmio e em rumores de transferências, o primeiro que vem à cabeça é o famoso Everton Cebolinha, mas, como o rumor já é bem velho, já tem 2 semanas desde que teve qualquer interesse do Napoli no jogador, a gente decidiu com o rumor mais recente, que é do jovem jogador PP. O PP não jogou como titular no Grêmio em 2019 nem é titular do Grêmio agora em 2020, mas quando pôde jogar, mostrou que tem muita qualidade e ainda foi convocado para a seleção pré-olímpica há pouco tempo atrás.
O time interessado seria o Wolfsburg, já que eles teriam entrado em contato com os empresários do atacante. Só que o Grêmio disse que não recebeu nenhuma oferta deles ainda, mesmo ainda tendo 70% dos direitos econômicos do jogador. Sport, Hernani. O artilheiro do Sport na temporada passada, Hernani, ou mais conhecido Hernani Brocador, afirmou que teve conversa com o presidente do Sport e disse que tem muitas chances dele rescindir o próprio contrato. Ele disse para o presidente que quer chegar a uma proposta que seja financeiramente aceitável para o próprio presidente, mas que deixe ele sair, já que ele não recebe salário há meses e quer pensar um pouquinho na própria carreira. Mas, obviamente, o Sport não quer perdê-lo, já que temporada passada ele foi artilheiro do Sport. Flamengo, Gerson, uma das revelações do poderosíssimo time do Flamengo de 2019, campeão do Brasileirão e da Libertadores, aparentemente recebeu uma oferta do Tottenham, ou Spurs, na Inglaterra, por 100 milhões de reais, de acordo com o site Gol. O site também disse que o Flamengo nem hesitou em responder o time comandado pelo Mourinho, dizendo que o valor era baixo demais. No caso, por enquanto, Gerson ainda é jogador do Flamengo. Bragantino, Leandrinho. O atacante Leandrinho foi contratado por empréstimo pelo Bragantino no começo da temporada. Ele é um jogador do Napoli, mas o empréstimo dele termina em 30 de julho. Pode fazê-lo voltar ao clube italiano sem nem ter jogado uma sequer partida pelo clube paulista e ter que voltar para a Itália. Cruzeiro, Robinho e Edilson. O Cruzeiro, em situação horrível, depois de cair para a Série B, ainda conseguiu criar um gigante déficit financeiro e precisou dispensar dois jogadores que foram fundamentais para as recentes conquistas do Cruzeiro, Robinho e Edilson. Os dois tinham contratos altíssimos e eram um dos principais causadores desse déficit financeiro enorme que o Cruzeiro está passando nesse momento. Atlético Mineiro, Roger Guedes. O Atlético Mineiro continuou na busca do retorno do atacante Roger Guedes. Roger Guedes ainda atua na China e é um jogador de um time chinês. O Atlético ainda tenta um empréstimo, mas existe uma multa gigante no contrato dele que diz: se ele voltar para um time brasileiro que não seja o Palmeiras, o Shandong Luneng, time do Roger Guedes, deve pagar 17 milhões de reais ao Palmeiras, o que é um outro bloqueio para a vinda do Roger Guedes do Atlético Mineiro. Goiás, Léo Senna. Transferência recente. Uma das peças mais importantes do time do Ney Franco, Léo Senna, foi vendido para o Atlético Mineiro por 4 milhões de reais. Essa negociação, como muitos torcedores esmeraldinos conhecem, é uma negociação horrível para o Goiás, já que o Goiás recusou propostas muito maiores pelo próprio jogador de outros times, só para no final ter que ver ele sair por um valor muito menor do que o valor de mercado dele. Palmeiras, Juan Casares. Vamos falar de uma transferência que vem gerando muita discussão entre os torcedores alviverdes. Se trata de uma possível troca entre Palmeiras e Atlético Mineiro dos jogadores Gustavo Scarpa e Juan Casares. Mesmo os dois jogadores que jogaram muito bem na última temporada em 2019, a diretoria palmeirense não acha uma troca muito boa. Mas e você, torcedor palmeirense? Diga aí nos comentários o que você acha da troca. Você concorda com a diretoria e acha que a troca é injusta? Ou você acha que o Casares realmente é a mesma qualidade que o Gustavo Scarpa? Botafogo, Joel Carli. O experiente zagueiro Joel Carli do Botafogo, de 33 anos, recentemente rescindiu seu contrato com o Botafogo. O clube informou que procurava uma rescisão amigável, seu contrato ia até dezembro de 2021. Mesmo assim, o zagueiro não gostou muito da ideia da rescisão e se manifestou no seu próprio Instagram, mas mesmo assim aceitou a rescisão. Santos, Lucas Veríssimo e Caio Jorge. O zagueiro Lucas Veríssimo recebeu uma proposta de 26 milhões de reais do Sampdoria, o clube italiano. O presidente do Santos falou que a informação não era verdadeira e que se chegasse uma proposta desse valor pelo próprio zagueiro, consideraria um insulto. Dias depois, Lucas Veríssimo renovou seu contrato até 2024, mas a sua saída não está nem perto de descartada e o clube italiano ainda procura dar outra oferta. Outro jogador que pode estar de saída do Santos é o atacante Caio Jorge. Ele tem apenas 17 anos e atuou na Copa do Mundo Sub-17.
Aliás, onde ele foi campeão e foi um dos melhores jogadores da equipe. Tem procura de muitos times grandes na Europa, não temos especificações de quais esses times são, mas são times grandes da Inglaterra, Alemanha e Itália. Fluminense, Fred. Depois de uma péssima passagem pelo Cruzeiro e conseguir fazer as raposas serem rebaixadas, Fred vai voltar para onde teve mais sucesso, que é o Fluminense. Ele, mesmo tendo essa falha em 2019, ele tem uma carreira muito boa, sendo artilheiro da seleção brasileira na Copa das Confederações em 2013 e tendo títulos brasileiros com o Fluminense. Mas ele precisa recuperar sua forma para conseguir dizer bom jogador hoje em dia. Mas mesmo assim, a torcida tricolor ainda considera ele um dos ídolos do Fluminense. Então, uma volta bem apreciada pela torcida. Não se preocupe, nós não esquecemos de falar do Fortaleza, Ceará e Atlético Goianiense. Mas é mais uma explicação e uma desculpa para esses torcedores. Basicamente, os três times não estão nas melhores situações financeiras, principalmente o Ceará e o Atlético Goianiense, que são times que ou subiram para a Série A ou batalharam para não descê-la. No caso, os times estão em uma situação de déficit financeiro maior graças à pandemia, portanto não estão contratando ninguém. É possível que tenha mais informações de vendas, mas por enquanto não tem muita coisa. Mas qualquer informação sobre isso, nós iremos gravar vídeos sobre rumores e transferências possíveis no Brasil futuramente. Bom, e esse foi o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se não gostou, deixe seu dislike e explique por quê. Lembre-se, nosso é o primeiro vídeo do canal, então qualquer feedback positivo ou negativo é sempre apreciado. Esperamos que a gente melhore em qualquer coisa que você não gostou. Bom, muito obrigado por assistir e adeus, até o próximo vídeo.